Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este será o nosso último programa sobre este tema maravilhoso que nos tem acompanhado ao longo de 13 programas com este. Temos tido a oportunidade de falar de Daniel, conhecer Daniel, mas não só a história da vida de Daniel, mas também aquilo que Deus lhe deixou, a mensagem que Deus deixou a Daniel e que Ele queria que o Daniel partilhasse connosco, porque ela nos chega até nós e ela nos fala de nós e fala dos momentos que estamos a viver e daqueles que ainda vamos viver. Por isso mesmo, e sem mais demoras, vamos passar já a conhecer mais sobre este tema. Temos, como sempre, mais uma vez connosco o nosso querido Paulo Lima. Obrigada, Paulo, por estares aqui. É um prazer estar aqui. E com a ajuda do Paulo vamos já começar e vamos começar, como sempre, com o nosso sumário. Muito bem. Daniel recebe informações cruciais sobre os derradeiros eventos finais que caracterizarão o tempo do fim, sendo-lhe dito que o seu livro será selado até esse tempo. Quando tal tempo especial chegar, o livro de Daniel será estudado e plenamente compreendido. Que seja assim, não é? E vamos dar o nosso melhor hoje. Mas vamos começar pelo princípio, como sempre, começamos por introduzir a Bíblia. Vamos ver no capítulo 12, no versículo 1 do livro de Daniel, Daniel 12, versículo 1, aquilo que o Senhor nos deixou. E diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esta é uma promessa. É uma promessa interessante que nos deixa aqui e é uma promessa que nos é deixada e que nos fala de Miguel. Quem é este Miguel que se levanta? Quem é este príncipe? Porque é que ele se levanta, não é? Exatamente, porque é que ele se levanta. Nós já estudámos bastante sobre Daniel, mas eu vou repetir resumidamente. Micael quer dizer quem é como Deus. Ele é chamado o grande príncipe aqui em Daniel 12, 1. Ele é claramente o filho de Deus, como eu já tive maneira de argumentar nesse sentido. Primeiro, em Daniel 10, 13, ele é chamado o primeiro príncipe. Jacques Ducan, cá está o nome dele. Jacques Ducan diz-nos que aqui, Harad, deve ser introduzido como o primeiro. Portanto, ele é o primeiro príncipe. Depois, em Daniel 10, 21, ele é o vosso príncipe. Em Daniel 12, 1, ele é, como nós vemos, o grande príncipe que protege o povo de Deus. Portanto, esta pessoa, que também é chamado o arcanjo em Judas 9, no versículo 9 do único capítulo de Judas, e é chamado Miguel como líder do exército celeste em Apocalipse 12, 7, só pode ser uma pessoa em toda a história sagrada do povo de Deus, o Filho de Deus, que vai ser conhecido como Jesus. E aqui é interessante dizer-se que ele levanta-se. Daniel 12, 1 diz que ele se levanta. Esta expressão levantar-se, aplicada a um rei, é usada em Daniel 11, que nós estudamos a semana passada, frequentemente, e refere-se à ascensão do novo rei. O que significa que, ao Miguel se levantar aqui, ele vai assumir a sua dignidade real, comandando o povo de Deus. Mas tem aqui um outro significado. Miguel levanta-se também como juiz cósmico, ou seja, como aquele que vai levar a efeito a decisão tomada no juízo de Deus que nós estudámos em Daniel 7. Lembras-te disso? Portanto, aqui tem estas duas vertentes. Ele aparece como o novo rei, mas também como um juiz sacerdote que vai impor o juízo de Deus à humanidade. E ele intervém aqui na última crise da história da humanidade. Para quê? Para salvar o seu povo, e por um lado, e por outro lado, para destruir o rei do norte, que, como nós vimos na semana passada, vai atacar o povo de Deus no tempo do fim, mesmo na última extremidade do tempo antes da vinda de Jesus. Portanto, Miguel levanta-se agora para instaurar o seu reino, para salvar o seu povo e para intervir na história deste mundo. E então ele vai se levantar e ao levantar-se, vai se levantar num período em que o seu povo não vai estar a viver os melhores momentos. Sabemos que o povo vai encontrar-se em angústia e a minha pergunta é quando é que vai acontecer esse tempo de angústia e esse momento de ressurreição? Sim. O tempo de angústia no conflito final do Reino do Norte com o povo de Deus terá que acontecer necessariamente depois de 1798 e antes da segunda vinda de Cristo, ou de Miguel. Eu não posso dizer mais do que isto porque esta profecia ainda não aconteceu. Exato. Ou seja, não há ainda eventos históricos que nos permitam interpretar a profecia. Nós podemos conjecturar, podemos avançar a hipóteses, mas não temos ainda dados certos. O que é certo é uma coisa, é que depois deste conflito, desta angústia vivida pelo povo de Deus, vai haver uma ressurreição. É uma dupla ressurreição especial, logo antes da segunda vinda de Jesus, em que, por um lado, serão ressurretos os ímpios que julgaram e que crucificaram Jesus, é o que nos diz Mateus 26, 64
e Apocalipse 1:7. Portanto, Deus irá fazer ressurgir da sepultura aquelas pessoas que se opuseram mais a Cristo, que o maltrataram, que o assassinaram e que ao longo da história do cristianismo se opuseram ao cristianismo e a Cristo. Eles vão ser ressurretos para verem a glória do Filho de Deus e verem como apostaram mal a sua vida ao combaterem contra Cristo. E, por outro lado, haverá uma ressurreição de justos, que é também uma ressurreição parcial, que são, provavelmente, os justos que morreram na fé dos 3 anjos. O que é que são os 3 anjos? São 3 mensagens que estão em Apocalipse 14, que são muito importantes, são mensagens do tempo do fim, que começaram a ser proclamadas a partir de 1844. É interessante esta data, tem a ver com o início do juízo investigativo, como estudámos em Daniel 8. Estas pessoas que aceitaram estas mensagens da vinda de Jesus e do início do juízo e que morreram, têm uma bênção. Em Apocalipse 14, 13, é dito: bem-aventurados que agora morrem e descansam das suas obras. Portanto, esta bênção tem a ver com o facto de eles serem membros ou participantes da ressurreição especial dos justos, que vai ocorrer um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Portanto, estas são as 2 ressurreições especiais que são referidas com toda a probabilidade por Daniel aqui em Daniel 12. Estes santos serão imortalizados e serão glorificados para viverem eternamente. É também o que é dito pela profecia de Daniel 12. Ok, há aqui um ponto muito interessante que aparece no capítulo 12, que é o facto do livro de Daniel ser selado e depois ser desselado. Sim. Então, porquê que o livro de Daniel é selado e depois é desselado? Sim, é assim. Daniel 12, 4 diz assim: E tu, Daniel, feste estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E Daniel 12, 9 diz: E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Ou seja, o livro de Daniel, que nós temos na nossa Bíblia, seria selado até ao tempo do fim, ou seja, até 1798. Selar para quê? Para proteger o texto, por um lado, e por outro lado, para garantir a sua autenticidade. Portanto, ele estaria fechado, impossível de ser interpretado corretamente até esta data, mas até 1798 houve algum estudo de Daniel, mas era um estudo muito tentativo, ou seja, foram apresentadas algumas interpretações, mas que não eram interpretações fortes. Mas a partir de 1798 começa a ser estudado o livro de Daniel com muita intensidade. E é isso que quer dizer esta expressão: muitos correrão de uma parte para a outra nos rolos, ou seja, abrindo o rolo e fechando de um lado e do outro para interpretar o livro. Não te esqueças que na altura não havia livros como os nossos. Exato, eram rolos, pergaminho. Exato. E depois isto significaria um aumento da pesquisa a partir de 1798. E depois, por outro lado, é dito também que a ciência aumentaria. Ou seja, que haveria um aumento da compreensão das profecias de Daniel, ou seja, que haveria um estudo aprofundado e novas conclusões seriam retiradas e novas interpretações surgiriam que nos permitiriam compreender essas profecias. Ou seja, isto significa que o livro de Daniel seria desselado a partir de 1798. Esta data é importante porque marca, como eu já disse, o início do tempo do fim. Portanto, seria no tempo do fim, por isso é que é dito aqui: estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Seria a partir do início do tempo do fim, a partir de 1798, que havia um aumento do estudo de Daniel. E realmente é verdade, nós sabemos que na primeira metade do século XIX, portanto logo a seguir a 1798, há um movimento de estudo de Daniel que é extraordinário. Há dezenas e dezenas de estudiosos que aparecem, que começam a publicar livros sobre Daniel. Por exemplo, na Europa houve um momento alto do estudo das profecias, que é a Conferência de Albury Park, em 1826, em que muitos estudiosos de Daniel e de Apocalipse se juntaram numa propriedade em Albury Park para estudarem e trocarem impressões sobre as profecias. É um momento importante desse estudo. E depois na América do Norte também há um movimento muito importante de estudo das profecias de Daniel e de Apocalipse, mas neste caso interessa-nos Daniel, que é um movimento liderado por William Miller, que ele começou a pregar nos Estados Unidos sobre Daniel a partir de 1833 e vai até 1844. E cá está outra vez a data mágica do fim dos 1300 tardes e manhãs, ou dos 2300 anos. O estudo de Daniel multiplica-se enormemente nesta altura, multiplicam-se os comentadores e cumpre-se esta profecia que está aqui, de que o livro estaria selado até ao tempo do fim. Ok. Então, temos o tempo do fim aqui explicado, esta situação dos selos, mas há aqui outra coisa importante. O que é que significam os tempos proféticos no fim do livro de Daniel? Pois, Daniel 12:6 diz-nos que há uma pergunta,
Quanto tempo haverá até ao fim das maravilhas? Maravilhas aqui é no sentido negativo, no sentido até todos estes acontecimentos extraordinários que estão a acontecer ao povo de Deus e contra o povo de Deus. Maravilhas significa coisas extraordinárias. Extraordinárias, sim. Quando é que elas terminarão? Quanto tempo haverá até ao fim? Então, são aqui dados alguns tempos e estes tempos têm que ser interpretados pelo princípio de ano, que eu já expliquei em alguns episódios anteriores deste programa, que está em Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 e 6, e em Números, capítulo 14, versículo 34. O que é que esse princípio diz? Diz que um dia profético, numa profecia, equivale a um ano histórico, a um ano literal, um ano real. E, portanto, todos os tempos que estão aqui em Daniel, no fim de Daniel 12 devem ser interpretados segundo este princípio, que os dias são anos reais. O primeiro tempo aparece em Daniel 12, 7 e diz o seguinte: E ouviu o homem vestido de linho que estava sob as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Portanto, há aqui uma expressão primeira, um tempo, tempos e metade de um tempo, em que seria finalizada a destruição do povo santo. Ou seja, depois do termo deste período de tempo, o povo santo teria umas férias, um descanso, deixaria de ser perseguido com tanta intensidade. Nós sabemos que este tempo, tempos e metade de um tempo, são 1260 dias, em que cada ano tem 360 anos, 360 dias, porque é um mês lunar, cada mês lunar tem 30 dias, portanto, é um ano segundo os 12 meses lunares, e, portanto, estes 1260 dias seriam iniciados, como eu já disse nos programas, em 538, em que há a libertação de Roma do poder dos ostrogodos e o poder papal pode-se desabrochar e pode-se desenvolver em plenitude, e acaba em 1798, em que o general francês Alexandre Berthier leva o Papa Pio VI preso e acaba-se por ali o poder perseguidor de Roma papal. Portanto, este período de tempo, tempos e metade do tempo, ou seja, 1260 anos, começaria em 538 e acabaria em 1798. Depois há um segundo tempo que é mencionado em Daniel 12, 11, que diz assim: E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Portanto, isto tem que ser interpretado pelo princípio de ano. Exatamente. São 1290 anos, em que o contínuo seria tirado, ou seja, o Tamid, isto é, o ministério intercessor de Cristo, como eu já expliquei nos programas sobre Daniel 8 e Daniel 9, e seria instalada a abominação desoladora, ou seja, o sistema de intercessão papal em que há mediadores humanos em lugar do mediador celestial, que é Jesus Cristo. Este período começaria em 508, em que há a conversão de Clovis, o rei dos francos, que abandona a doutrina ariana e torna-se católico, e é o primeiro poder ariano, que se torna católico e que vai defender os interesses de Roma, e termina em 1798 com a tal prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier ao serviço de Napoleão. E nota aqui uma coisa muito interessante, é que este período de 1290 dias começa com uma ação dos francos, ou seja, dos fundadores do Império Francês, do Reino Francês, e termina com uma ação de França. Portanto, há aqui o mesmo personagem escatológico a agir, o Reino de França, primeiro apoiando o papado e depois retirando o apoio ao papado. E, finalmente, há ainda um terceiro tempo que é referido em Daniel 12, está em Daniel 12, versículo 12, e diz assim: Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, mais uma vez, quando o princípio de ano, como os nossos telespectadores já adivinharam, são 1335 anos. E há aqui uma bênção, diz que é bem-aventurados os que chegam até esta data. Qual é a razão desta bênção? Este tempo, pelo contexto, nós vemos que ele começa no mesmo período que começa o tempo anterior, os 1290 dias, ou seja, começa em 508. Exato. E depois, contando desde 508, 1335 anos, nós chegamos a 1843. Porquê é que esta data é importante e porquê é que há uma bênção para quem chegar a 1843? Porque em 1843 é o primeiro ano que é indicado pelo movimento milerita nos Estados Unidos, que tinha baseado no estudo de Daniel, das profecias de Daniel, para indicar o princípio da purificação do santuário.
Nós sabemos que essa purificação acontece um ano depois, em 1844, mas o primeiro ano que é apresentado como sendo essa data de purificação do santuário é o ano de 1843. E é exatamente aí que nos leva os 1335 dias. E há uma bênção, porquê? Porque os que viveriam esta experiência, tendo a noção de que o último período profético, o período profético mais amplo da história do povo de Deus na Bíblia, que é os 2300 tardes e manhãs, estava terminado, e que a partir dali podíamos aguardar a vinda de Jesus como o próximo evento no plano da salvação de importância. Isso traz uma bênção porque as pessoas ficam, como é que eu ia dizer, a sua fé é reforçada e elas podem passar a viver na esperança da vinda de Jesus a qualquer momento. Daí a razão desta bênção. Muito obrigada pela tua explicação. Depois de vermos este último capítulo dentro do panorama de todo o livro de Daniel, Sim. Eu agora vou-te pedir, não só que me dês um aprendendo fazendo relacionado com o livro, com o capítulo 12, mas quero que tu me possas dar um aprendendo fazendo que englobe aquilo que estudámos durante estas 12 programas que tivemos a oportunidade de ver. Com base no capítulo 12, nós podemos aprender o seguinte: a esperança da ressurreição é a esperança que deve animar o crente. Essa era a esperança de Daniel. Há uma promessa feita pelo anjo que comunica a mensagem profética a Daniel de que ele estará no fim dos tempos. Vai descansar, Daniel, porque estarás na tua sorte no fim dos tempos. Portanto, Daniel tinha essa esperança. Nós devemos também ter essa esperança. Sem a esperança da ressurreição, a fé cristã é algo vão, é fútil, não tem sentido. Portanto, essa deve ser a nossa esperança. E depois, o que nós podemos aprender com o livro de Daniel no seu contexto global e na sua totalidade é que a libertação do povo de Deus da tirania satânica está prestes a acontecer, está próxima e será uma realidade quando Jesus voltar. Todo o livro de Daniel aponta para Jesus, que é referido ao longo do livro como Micael, quem é como Deus, e aponta também para a segunda vinda que termina o tempo do fim, que começou em 1798. Portanto, essa é a grande esperança do cristão também, essa é a grande esperança do livro de Daniel e deve ser a nossa esperança. Muito obrigada, não só por nos teres ajudado a compreender o capítulo 12, mas por nos ajudaste a compreender os 12 capítulos. Obrigado. Obrigada por todas estas explicações, por nos teres trazido tanta informação histórica, tanta informação tão rica, tantas visões naquelas partes que nós não temos a certeza, não é? Porque a profecia nem sempre nós conseguimos compreender tudo, não é? Aquilo que vai acontecer ainda não é possível de saber, mas obrigada por nos teres trazido um leque tão grande de informação e por teres conseguido colocar cada capítulo em 20 minutos. Eu continuo sem compreender como é que foi possível, mas conseguiste. Obrigado, e agradeço-te muito por isso e obrigado pela participação. Quero ver-te mais vezes aqui connosco na Escola Bíblica. Obrigado. Para nos acompanhar e para nos ajudar. Aí em casa, gostou daquilo que tivemos a oportunidade de ver e viver aqui? Se não teve a oportunidade de ver todo o estudo que fizemos sobre Daniel, pode fazê-lo, só tem que ir à página da Novo Tempo, em novotempo.pt, e lá vai poder encontrar todos os programas de Daniel, vai poder ver todos os programas e poder compreender aquilo que Daniel deixou para nós, da parte de Deus, a mensagem que Deus deixou para a nossa vida hoje e deixou para a nossa preparação na nossa relação com Deus. Também podemos ver outros temas e vamos já começar com temas novos. Vamos, agora que vimos Daniel, que compreendemos com a ajuda do Paulo, como compreender Daniel, agora vamos entrar num novo momento do nosso programa em que vamos estudar como compreender a Bíblia, como aceitá-la. Será que ela é fiável? Será que a informação que aqui está dentro é uma informação válida, que nós nos podemos segurar a ela? Depois de termos visto Daniel e ver que tudo o que Daniel disse e tudo que Deus disse através de Daniel e que foi já realizado, eu acho que não temos muitas dúvidas. No entanto, às vezes temos dificuldades em conseguir retirar a informação que está na Bíblia. Os próximos programas têm como objetivo nós conseguirmos aprender um bocadinho a retirar a informação da Bíblia. Queremos contar com a sua presença, queremos juntos desfrutar desta bênção que é a mensagem que Deus deixou para cada um de nós e queremos que possa desfrutar dela na nossa companhia. Vamos continuar a realizar estes programas porque temos como objetivo crescer e ser felizes em Cristo. Quero contar consigo já no próximo programa. Até lá.